Olá, sejam muito bem-vindas ao podcast Os Caminhos da Deusa. Eu sou a Rebeca e neste episódio eu quero falar um pouco sobre alguns medos que podem surgir durante o nosso processo de reconexão com o sagrado feminino e as deusas. Bom, eu já mencionei em algum dos episódios que quando eu comecei a adentrar o caminho das deusas, eu senti muita resistência interna. Até hoje eu ainda sinto essa resistência, só que agora ela já vem acompanhada de um pouco mais de autoconsciência para entender de onde vêm os meus medos. Mas vamos pensar lá no início, quando nós começamos a sentir o chamado que nos leva de volta à força da deusa. Seja qual for o caminho ou circunstância que nos levou até as deusas, o início pode ser muito confuso. Primeiro, é preciso compreender como é a nossa visão sobre a deusa e o sagrado. Essa visão tem bases religiosas ou ela tem base nas ideias colocadas pela sociedade patriarcal? Talvez ela tenha um pouco dos dois. Independentemente da resposta, o resultado é o mesmo. A ideia que temos do feminino muitas vezes não vem de uma reflexão nossa. Ela vem pronta e vem de fora. Portanto, para romper com tudo isso, é preciso fazer o caminho contrário. Construir uma visão que vem de dentro e reflete do lado de fora. Entender e conhecer a nós mesmas é o que nos levará à conexão com as deusas e, portanto, a conexão com a nossa divindade interior e a força feminina que está adormecida em nós. Mas é claro que isso não é tão simples. Nós trazemos conosco uma história ancestral, a nossa e a de nossas origens. Essa bagagem foi e ainda é composta de muita repressão sobre a nossa verdade feminina. Fomos silenciadas por muitas vidas, subjugadas e julgadas. São muitas as dores que carregamos sem nem mesmo saber. E adentrar o caminho das deusas e do feminino é, inevitavelmente, também encarar essas sombras ocultas. E aí entra a nossa resistência, o nosso medo. Quando acessamos essas sombras, devemos decidir trabalhar suas curas com consciência e entrega. Esse já é um primeiro desafio. Então, começamos a trazer à superfície tudo aquilo que fomos ensinadas a negar. E o que isso significará para a vida que nós levamos hoje? Muito provavelmente levará a perdas e rompimentos, de relações, de estruturas e padrões. E esse não é um processo simples de aceitar e nem de viver. Compreender que trazer a nossa força pode nos custar tudo o que entendemos que somos e todo o amor que nos envolve é difícil e assustador. A boa notícia é que quando resolvemos enfrentar esse primeiro desafio, o de entender que não seremos compreendidas ou até mesmo aceitas por todos que amamos, vemos que todo esse apego não passa de uma ilusão. Se uma pessoa nos ama apenas quando nos submetemos às suas expectativas, então significa que não somos verdadeiramente amadas. Compreender isso é libertador. Isso nos permite explorar essa nova versão de nós que está nascendo e pedindo para viver através de nós, sem medo e sem expectativa. Existe uma certeza e uma tranquilidade que acompanham a percepção e o entendimento de que acessar a verdade que vem do nosso coração nos trará vínculos e relações verdadeiras, que não precisaremos mais usar máscaras ou performar para sermos amadas e vistas. E assim começa a reconexão com a nossa força sagrada, a conexão com a nossa deusa. E também um novo desafio, o de aceitar a responsabilidade do caminho. Caminhar com as deusas não é apenas um compromisso com essas forças cósmicas, é um compromisso primeiramente conosco. Honrar o sagrado em nós e ter coragem de movimentar a nossa força também pode se tornar um aspecto de resistência. O acesso aos saberes sagrados traz uma mistura de medo e de encanto. E quando finalmente percebemos que o poder de cada deusa também se move em nós, podemos nos deparar com mais questionamentos. Como honrar esse poder? Como trazê-lo à luz da melhor forma para que ele não se transforme em algo destrutivo para mim e para os outros? Todos esses questionamentos fazem parte da nossa jornada interior.
Nenhum movimento de medo e resistência existe em nós sem motivo. Eles são convites para mergulharmos mais profundamente em nosso submundo, de trazer a cura ancestral que viemos neste momento tão importante da Terra para realizar. Quando a resistência e o medo surgirem, abracem-os com gratidão e acolhimento. Lembrem-se de que se movimentar é preciso, mesmo que através da dor. E a dor vem como uma bênção, quando sabemos transformar o veneno em medicina. Esse é o verdadeiro poder do feminino. Eu espero que o episódio de hoje tenha trazido um pouco mais de clareza e tranquilidade para o caminhar de vocês e para os momentos de medo e resistência. Com certeza ainda voltaremos a falar sobre esse tema, sobre os nossos medos, pois assim é a espiral da nossa evolução. E nós voltaremos com cada vez mais lucidez e mais sabedoria. Um grande abraço e até o próximo episódio.